Você que curte futebol americano e tá no hype do draft da NFL, se liga. Todo o conteúdo da FN Network nesse mês de abril estará voltado para a cobertura do evento. São mais de 20 criadores de conteúdo dedicados a falar de prospectos e expectativas em podcast, vídeo, lives, rede social e tudo mais. Quer saber quem o seu time vai recrutar? Quer saber se o rival vai pegar aquele seu jogador favorito? Então nos acompanhe e não perca nada. Acesse somosfnn.com.br e encontre todos os perfis de NFL. Vambora! Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br. Recently inspired by the city I'm from and all that we've been through just makes me realize that there's nothing that can stop us from being champions. I dedicate this song to Ray Lewis, Baltimore Ravens, and my whole city. Came from the bottom, bred to be a champ. Did it on our own, nobody gave us a chance. No matter the odds, keep God in the circle. Now every time it rain, we turn the whole world purple, baby. Purple rain. Fala galera, seja muito bem-vindo à edição de número 166 da Casa do Corvo, seu podcast exclusivo sobre o Baltimore Ravens. Pode estar estranhando a minha voz aqui, abrindo esse podcast. Eu sou o Giba Pérez. Cleverton está com problemas técnicos, então eu estou aqui fazendo às vezes de apresentador, só tapando esse buraco. Dessa vez, já ele está de volta com certeza. Comigo aqui hoje, João Gabriel Gelli. Seja muito bem-vindo, Gelli. Boa noite, Giba. Boa noite, Manu, que está aqui com a gente também. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que nos escutam. Eu pensei que você ia começar o podcast falando que você era o Cleverton Linhares. Só o nome da gravação. Ia ser bacana. Não, mas é bom a gente estar aqui de volta, né? Tiramos nossas férias, eu diria merecidas. Então agora vamos voltar para repercutir o que o Ravens fez nessa free agency, contratos, não contratos, né? Quem veio, quem deixou de vir, né? E o que vem pela frente aí também. Vamos falar sobre quem veio para ficar, quem foi para nunca mais e quem fingiu que ia vir e não veio. Teve de tudo nessa off-season. E Manu também, como Gelli já antecipou, seja muito bem-vinda, Manu, a mais um episódio da Casa do Corvo. Boa noite, Gelli, boa noite, Giba. Bom dia, boa tarde, boa noite quem está nos ouvindo. Foi uma pausa um pouquinho mais longa do que a gente achou que ia ser, mas que bom que a gente está aqui de volta. E coincidiu com um monte de movimentação que foi, não foi, vai, não vai. Então, agora que está um pouquinho mais definido, dá para falar mais tranquilo. Pois se você estranhou a nossa demora para voltar a gravar, reclama com o Zedarius Smith. Mas, mais informações, mais coisas sobre o podcast, você vai ouvir logo depois dos recados. Recados rápidos, pelo menos pros recados eu tô aqui, tá? Dá pra gravar offline, não tem tanto problema de internet, né? Num ambiente mais controlado, dá pra eu fazer isso aqui, pelo menos, tá bom? Vamos lá, gente, os recados de sempre, você que tá escutando a Casa do Corvo, quer ajudar esse podcast a se manter no ar e torná-lo ainda maior, então vem ser torcedor de elite e apoiar esse projeto, tá bom? apoia.se/Casa do Corvo ou picpay.me/Casa do Corvo. R$1 só, você já faz uma grande diferença para esse projeto, tá bom? Dá uma olhada lá nas nossas categorias de apoio, dá uma olhada nas nossas recompensas, tá bom? Os links estarão na descrição do post desse episódio, beleza? Se você não quiser ajudar com o apoio recorrente, não tem problema, nós também temos o nosso Pix. Você pode fazer a sua doação para Casa do Corvo, se você quiser colaborar com isso aqui tudo, via Pix, casadocorvobr@gmail.com. Cleverton, não consigo ajudar financeiramente, cara, desculpa, não tem problema nenhum. Você divulgando a Casa do Corvo, você avaliando a Casa do Corvo já ajuda muito, tá bom? Além do iTunes que a gente sempre falou, o Spotify agora também tem sistema de avaliação, então vai lá, deixa as suas estrelinhas, porque assim você fortalece o nosso podcast e ajuda esse projeto a alcançar mais gente, a alcançar mais torcedores espalhados ao redor do Brasil.
tá bom? Nossas redes sociais, eu preciso fazer aqui um ajuste rápido, tá bom? Nós tivemos um problema com o nosso Instagram, tá? O nosso Instagram antigo foi perdido, então se você quiser nos encontrar nas redes sociais, é o seguinte: facebook.com/Casa do Corvo BR, Instagram agora é Casa do Corvo BR, nosso Twitter agora é @Casa do Corvo, tá bom? Procura a gente no YouTube, tá bom? youtube.com/Casa do Corvo, tem vídeos ali, não vou falar regularmente, mas sempre que aparece uma notícia nova, alguma novidade, tem coisa lá no YouTube pra gente discutir, pra gente debater, tá bom? E é claro, a temporada acabou, mas em breve nós estaremos lá de volta no nosso Discord. Também o link do nosso servidor estará no post desse episódio para você acompanhar os jogos com a gente, comentar, conectar e fazer a festa aí, xingar o time e tudo mais, tá bom? E é claro, se você gostou desse episódio e quer comentar, dá uma passada lá no nosso post em fambonanet.com.br/Casa do Corvo BR, tá bom? fambonanet.com.br, o maior portal de podcast sobre as ligas americanas de esportes do Brasil. Tem podcast sobre NFL, tem podcast sobre MLB, tem podcast sobre NHL, tem podcast sobre NBA. Eu já falei pro Dani de fazer um podcast sobre a Major League Soccer, quem sabe um dia. Tem podcast sobre franquias de todas essas ligas. Tem o esportismo, tem o Contando Jardas, tem o Tic Tac Go, o que você quiser sobre esses esportes tem lá, sobre o seu esporte favorito, sobre a sua franquia favorita em cada uma dessas ligas. Então só vai, cara, abraça, porque com certeza tem um podcast pro seu esporte, pra sua torcida, tá bom? E já que você tá aqui, passa lá na Casa do Corvo, deixe seu comentário e vamos debater um pouquinho sobre a Free Agency. Deixa lá seu comentário e é isso. Já falei demais, vamos pra pauta. Vamos lá, né? Começando com a galera que assinou, quem veio e quem ficou. Vamos começar pela principal contratação do Ravens nessa free agency. Acho que é uma opinião unânime em relação a isso. Marcus Williams, safety, ex-New Orleans Saints, assinou por 5 temporadas com o Ravens, um contrato de $70 milhões. Uma excelente contratação, na minha humilde opinião. Acho que vai melhorar muito a cobertura, vai melhorar muito a secundária. Foi o grande problema da defesa no ano passado, também por conta das lesões, mas o Ravens teve uma das piores secundárias da última temporada e acho que o Marcus tem tudo para ser muito importante, né, Jerry? O que você acha? Então, cara, o Williams era um dos jogadores que eu via como um dos melhores nomes no mercado. Ele era um jogador que eu achava que seria um encaixe fabuloso com o Ravens e, assim, eu não esperava que isso fosse um contrato que viria a acontecer. Justamente porque eu achava que ele seria um jogador muito caro e que, provavelmente por isso, ele fugiria da faixa de preço que o Ravens estaria disposto a pagar, né? E, assim, quando a gente olha para o contrato, a gente vê 5 anos, 70 milhões, né? Então são cifras imponentes, mas se você para e esmiuça lá o contrato e vê ele nas minúcias, você vê que o impacto do contrato do Marcus Williams no primeiro ano é de só 4 milhões. Isso que viabilizou essa contratação e viabilizou também ser todas as outras contratações que o Ravens fez nessa off-season, né? E além disso, você repara que o ano de 2023 tem um cap hit também só de 7 milhões e 800 mil, que é um valor bem abaixo, um valor que deve equivaler a cerca de, sei lá, uns 3, 4, 5% do total da folha salarial. E aí esse valor vai explodir a partir de 2024, né? Que ele vai para 18, 19, 20 milhões, né, por ano, para compensar nesses 2 anos bem mais abaixo. E aí isso tudo parece, assim, é o Ravens investindo num jogador jovem, num jogador que ainda tem muito potencial para evoluir e para entregar em alto nível. É um jogador que preenche uma necessidade
gritante da secundária, que é um jogador que é capaz de cobrir o fundo do campo. Ele tem total capacidade de cobrir, de fato, de lateral a lateral e fazer o fundo como single high, né? O cara que joga no centro do campo, defendendo toda a parte profunda. E é um cara que tem produção comprovada ao longo da carreira dele na NFL. Ele tem, se eu não me engano, 5 temporadas e foram já 15 interceptações. Então 3 interceptações por temporada de média. E que, deve ser quase basicamente que o Ravens teve de interceptações na temporada inteira do passado. Então, assim, é uma contratação que eu acho espetacular. Uma das melhores da Free Agency como um todo, tá? O valor abaixo do que eu esperava que ele fosse receber pelo contrato como um todo. Um valor que mantém ele no time a longo prazo, até porque, né, o contrato dele é um contrato que, assim, ele tem essa parte de que ele é favorável nos 2 primeiros anos, em termos de cap hit, mas ele é um contrato que é difícil de sair dele, pelo menos até pelos 4 primeiros anos. Então ele vai estar no time por algum tempo, né? Seja o impacto dele positivo, que é o que eu espero e o que eu acredito que vai ser, ou seja, o impacto dele negativo, né? Que eu torcemos para que não seja. Pois é, e o Ravens sofreu muito com big plays na última temporada. Foram várias big plays aéreas. Foi um problema crônico da defesa durante toda a temporada. Teve uma correção aqui, outra ali, melhorou um pouquinho na reta final, mas ainda era uma coisa que acontecia muito por falta de comunicação também. E a ideia é que o Marcus Williams ajude, junto com a volta do Marcus Peters, a resolver esse problema. Eu quero só pedir desculpa pra galera já antecipadamente. Eu tô um pouquinho rouco, eu posso ter me excedido ontem, porque eu não sabia que a gente ia gravar hoje. A gente tá gravando na quinta-feira à noite. Eu posso ter me excedido um pouquinho na quarta-feira à noite, mas tá tudo certo, assim, eu tô conseguindo falar, só tô um pouquinho rouco, mas tá tudo certo. O Ravens não tem um perfil de gastar tanto na free agency, né, Manu? Te surpreendeu também esse movimento e qual o impacto que você vê o Marcus Williams tendo nesse time? Nossa, me surpreendeu porque não era muito um nome que eu tava vendo falarem que poderia vir pro Ravens de safety, né? Então, assim, até me surpreende, mas vendo um pouco o histórico do que o De Costa faz, principalmente no primeiro dia que ele se movimenta, porque ele não se movimenta no primeiro dia de free agency, mas no primeiro dia que ele se movimenta, parece que ele já busca mesmo preencher exatamente aquilo que veio atrapalhando no ano anterior do Ravens, né? Se eu não me engano, o Calais, quando ele veio, foi justamente depois da temporada que teve os playoffs contra os Titans, então veio justamente para poder defender o jogo corrido. Daí no ano seguinte foi o Zeitler que veio no primeiro dia, e também foi por conta da linha ofensiva que estava bem ruim, e agora o Marcus Williams ele vem para causar esse impacto que o Gélio comentou, que ele tem um bom desempenho no campo inteiro. Eu vi algumas pessoas comentando que ele sabe cobrir bem em várias formações diferentes, então ele tem bastante experiência com isso. Pode ser um pouco faltoso, assim, em questão, ele não se dá muito bem com formação níquel ou alguma coisa assim, mas de qualquer modo é uma baita adição para a secundária do Ravens, é uma coisa que a gente precisava bastante, né? Que alguém que trouxesse essa experiência, tivesse um safety de verdade, assim, porque o mais próximo que acho que a gente chegou foi o Earl Thomas, mas assim, também não foi, pra mim pelo menos ele foi meio que uma coisa muito ruim assim pro Ravens, não supriu as necessidades que a gente precisava. Então, assim, eu tô bem empolgada com ele vindo, gostei bastante da adição e foi uma das melhores adições. Ele, o que veio no mesmo dia, o Morgan Moses, também foi uma baita adição do Ravens. Aproveitando o gancho que você fez, então, Manu, Morgan Moses, right tackle, 3 anos de contrato, 15 milhões, um jogador experiente que joga na posição, que vem jogando já há alguns anos na posição de right tackle. Foi a segunda contratação do Ravens nessa free agency. Um jogador que, pra mim, ele vem pra suprir a principal necessidade do time, né? O Ravens ano passado fez um movimento de trazer o Villanueva, que se aposentou felizmente,
que não estava acostumado a jogar de right tackle para ser right tackle, ele acabou indo pro lado esquerdo, que era a posição natural dele, por conta da lesão do Ronnie Stanley, mas acho que teria dado bastante errado ele na direita, e aí passou a temporada quase inteira tendo que improvisar ali. O McCarry ficou um tempo, o Tyre Phillips ficou um tempo, o McCarry foi quem fez o melhor possível, né? Ele foi bem decente, inclusive na posição, mas não dá pra dizer que ele era um excelente right tackle, um right tackle de nível muito alto, até por conta de formações. Assim, o Ravens botava muita ajuda pra ele, porque sabia que ele não era um jogador da posição, que não tinha o tamanho da posição, apesar de tecnicamente ele saber se adaptar muito bem. Essa é uma das grandes qualidades do McCarry. Então, o que você achou da contratação do Morgan Moses? O Moses veio justamente para suprir essa necessidade aí que o Ravens tinha nesse momento para essa posição de right tackle, né? Nesse momento, a grande opção que o time tinha era torcer para a recuperação do Jawan James ser positiva, né? É um cara que já não joga há 2 anos e nunca foi um jogador espetacular, né? Sempre foi um jogador sólido, bom, mas nunca foi um cara diferencial. O Morgan Moses também não tem um nível absurdo, tá? Não vamos nos enganar. Ele não é um jogador que vai chegar aqui e a gente vai dizer, agora o Ravens tem um right tackle de elite, longe disso. Mas ele é um right tackle de muita qualidade. É um jogador que ele é muito durável, ele praticamente não perde snaps, praticamente não perdeu snaps ao longo da carreira, e isso, considerando que os nossos 2 outros principais tackles, o James e o Ron Stanley, estão voltando de lesões sérias e têm sofrido com problemas de saúde, né, nas últimas temporadas, é importante ter um cara assim no vestiário, né, como opção. Eu acho que foi uma contratação muito boa, é um valor razoável, um jogador que já é um pouco mais velho, já passou dos 30 anos, mas é um right tackle que é acima da média da NFL, é um cara que vai fazer um bom trabalho bloqueando para a corrida, é um cara que faz um trabalho sólido protegendo para o passe. Então é uma contratação de valor do Ravens, é uma contratação que não chega por um valor caro também, é um jogador que tem suas qualidades técnicas, é uma barganha no fim das contas, e para alguém que vai ser titular na posição. E eu acredito que ele chega para isso, já é garantido que ele vai ser titular, e que o Jawan James acabe ficando como uma opção de profundidade, um cara que pode ele variar de posição. Isso até ajuda a liberar, por exemplo, o Patrick McCarry para assumir outra responsabilidade na linha. Então, foi uma movimentação que o Ravens fez, que o DeCosta optou por fazer, que ofereceu versatilidade para a nossa linha ofensiva e que ofereceu essa possibilidade de a gente mexer com algumas peças no tabuleiro e torcer para que essa linha tenha uma produção mais consistente e confiável ao longo da temporada de 2022. Torcer pro Ronnie Stanley voltar saudável também, né, que é muito importante, um dos principais jogadores do time. Segundo o John Harbaugh, deu coletiva, ele já tá encaminhando a recuperação dele, tá dentro do planejado, todos os treinadores estão dizendo que ele tá muito bem, a tendência é que ele esteja bem para a temporada. A gente ouviu isso na temporada passada, que ele estaria bem, mas como aparentemente a cirurgia foi menos grave esse ano, foi só uma correção do que havia acontecido, não teve um problema tão grande quanto foi o anterior, que teve que basicamente refazer o tornozelo dele, eu imagino que ele consiga ter uma recuperação um pouquinho mais rápida, e esteja apto, inclusive porque foi num período anterior também, né? Foi logo no começo da temporada, teve mais tempo de se recuperar e tal. Vamos torcer para estar tudo bem com o Ronnie Stanley. Passando para a próxima contratação, que é um velho conhecido, né, Manu? Michael Pierce, 3 anos, 16,5 milhões de dólares. Um cara que chega para suprir a saída do Brandon Williams, né? O que você acha? Exato. O Michael Pierce, ele foi um bom jogador no Ravens, assim, não fazia muito impacto, acredito eu. Mas ele vai ser bem importante, como você mesmo disse, agora que o Brandon Williams provavelmente não vai continuar no Ravens, eu acredito que ele não vai mesmo, justamente porque ele era um bom jogador defendendo corrida, se eu não estou me enganado. E eu acho que mas a torcida não ficou muito animada com a contratação dele por conta do que aconteceu antes, né? Porque achou que ia vir os Adelius e acabou não vindo. Mas, de qualquer modo, não significa que ele não seja uma baita adição também. Claro que não enche tantos os olhos quanto encheria outra contratação, mas é alguém que o Ravens conhece muito,
que no Vikings eu lembro de gente comentando que ele também estava jogando bem, só que por conta da lesão acabou que bem na época que ele estava se destacando bastante, veio a lesão e daí sabe como é, não consegue voltar daquele jeito e tal. Então esperamos que ele possa ser um jogador que vá preencher esse espaço que o Brandon Williams poderia trazer, porque realmente ele estava já no finzinho, não finzinho de carreira, mas assim, pro Ravens ele já não estava sendo muito útil. Talvez o Michael Pierce ele possa ser um pouco mais útil, né? E acredito que com isso também o Ravens possa procurar mais por defesa no draft, mais agora, né? Então, isso define bastante o que vai acontecer nos próximos capítulos também. Pois é, assim, eu acho que existe um certo exagero em relação a Pierce. Aquela posição de nose tackle na formação que a gente joga, a prioridade número 1 é, de fato, conter corrida. É muito difícil que aquele jogador consiga pressionar o quarterback com consistência. Jogando no interior da linha já é muito difícil. Você tem o Aaron Donald, que é completamente fora da curva, a gente não tá entrando nesse mérito, é um jogador de um nível, falando da história da NFL, um patamar absolutamente fantástico, um dos melhores defensores da história da liga, então não dá nem para comparar ele com ninguém. E acho que o Michael Pierce, naquela posição, ele fez até uma pressão bem decente, ele tem números consideravelmente melhores do que o Brandon Williams de sacks na carreira. O Williams sempre foi uma nulidade nesse sentido, e acho que o Pierce, nesse sentido, é um pouco melhor do que ele, mas não contém a correr tão bem quanto o Brandon Williams. Eu acho que ele é decente só, mas ele consegue ser um pouco mais útil contra o passe do que o Brandon Williams. Então é um jogador diferente, que tem qualidades diferentes do que o Brandon Williams, mas que eu acho que fazendo aquela função vai fazer com qualidade e por um preço muito barato, né? A gente tá falando de um jogador com um contrato de 16 milhões e meio e 3 anos. É muito barato para a posição. Então, para mim, foi mais um acerto do De Costa. Já é um jogador que conhece a casa, como a Manu falou, já conhece a franquia, conhece o elenco, boa parte dele, né, pelo menos. Então tá tudo certo. Eu gostei dessa contratação. Óbvio que a gente preferia ter um pass rusher de qualidade, como a gente vai entrar em detalhes sobre a não vinda do Zadar Smith mais pra frente, mas é óbvio que a gente gostaria de ter um cara desse nível. Pra encerrar, Gelli, uma contratação que não é uma contratação, é uma permanência, uma renovação. Patrick Ricard, fullback, segundo fullback mais bem pago da NFL, 3 anos, 11,25 milhões de dólares. Muita gente reclamou dessa contratação, porque, claro, você está pagando o cara no fullback. E eu acho que o Ricard tem uma importância muito grande dentro do sistema ofensivo do Ravens, que é até bem subestimada. Então, o que você achou dessa renovação e se você concorda que ele é muito importante? Então, assim, quando começou a Free Agency, veio aquela preocupação, né, de que saiu aquele reporte de que ele estava pedindo um contrato para ser pago como um tight end e ser o mais bem pago entre os fullbacks, né, por consequência. E nesses valores não existia nenhuma possibilidade de manter o Ricardo. Desculpa, mas ele não vale esse preço. Mas agora, né, considerando o valor que foi pago, uma média de 3 milhões e meio aí por ano, basicamente, é um jogador que ele tem muito valor pro time. Ele é um jogador que vai ter um papel fundamental justamente nessa temporada, porque o Nick Boyle ainda tá voltando, né? Ele ainda não tá 100%, tá retornando de uma lesão que é super séria, que botou a carreira dele em risco. E já no ano passado ele não participou tanto, não teve tanta eficiência, nem até quantidade de snaps mesmo. Então o Ricard ele pode fazer um pouco dessa função, ajudar como bloqueador ali, como um segundo tight end em alguns momentos, até por isso que ele estava pedindo dinheiro como tight end, de certa forma. Mas assim, no ataque aéreo ele não ajuda em grande coisa, e aí ele tem seu valor no ataque terrestre, que é o que o Ravens mais faz, é o que o Greg Roman tem como conceito básico no ataque dele. Então, por isso que ele acaba tendo... A contratação dele acaba sendo pertinente para um time que tem um ataque como o do Ravens em 2021, 2022, né? Como 2022 vai ter novamente. Dito isso, eu não pagaria esse valor no fullback. Eu não gosto dessa estratégia, mas se o recurso está aí, né? Pagar 2 milhões no ano por
nesse primeiro ano por ele também não é a pior coisa do mundo, apesar de não ser a decisão que eu tomaria, né? Então assim, é uma contratação que não tem grande apelo, né? Não tem muito o que falar, é um fullback, sabe? Ele não vai jogar uma quantidade super elevada de snaps, ele tem seu valor na posição, ele é um dos melhores da posição dele, mas é uma posição praticamente em extinção na liga. Então, é difícil avaliar de uma forma mais precisa, mais incisiva, além do fato de que, assim, considerando o que se esperava que ele fosse receber, eu acredito que ele recebeu menos. Então, nesse ponto, acho que o DeCosta merece algum crédito. O DeCosta, em geral, tem pagado menos do que a gente espera que o jogador receberia no mercado, né? Isso foi com o Marcus Williams, isso foi com o Morgan Moses de uma certa forma, foi com o Pierce, foi com o Ricard, ia ser com o Zadarius Smith, tanto que ele cancelou a negociação justamente porque ele viu que ele podia ganhar bem mais. Ele ia receber 8 milhões por ano, mais ou menos, com o Ravens, e assinou com o Vikings por quase 14 milhões por ano, então quase o dobro. Então, o DeCosta é um cara que faz isso sempre. Ele sempre tenta segurar o dinheiro, pegar os melhores negócios, não torrar a grana. Quem torra a grana normalmente são os times ruins, os times que vêm de uma temporada ruim, que vêm de sequência ruim nas temporadas, e o Ravens não faz isso. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Black and purple, black and purple, black and purple, black and purple. Já que entrei no assunto, vamos falar sobre a questão do Zadarius Smith, né, que foi uma condição que não veio. O Zadarius tinha acertado o contrato, acho que era por 5 anos até, não lembro o valor, mas era um contrato longo. Eu posso te dar os termos. 4 anos, 35 milhões e esse valor podendo subir para 50. Isso. Então seria mais ou menos 8 milhões por ano, e depois de acertar, ele começou a fazer outras exigências. Num primeiro momento, o Ravens aceitou algumas das exigências que ele fez, e aí ele entrou e tentou mudar completamente o acordo. E aí o Ravens negou, obviamente, o que é a coisa mais sensata a se fazer. Obviamente, todo mundo queria ter o Zadarius Smith no elenco, seria um jogador importante, tendo o Odafe Ware, a gente precisa de pass rush, é a grande necessidade dessa defesa para mim nesse momento, com a chegada do Michael Pierce, que já dá uma certa profundidade na linha defensiva ali. Óbvio que a gente ainda precisa de mais peças, mas acho que já não é uma necessidade desesperadora. O pass rush é o mais importante, acho que pode fazer muita falta se a gente não trouxer um cara mais de peso para ajudar. Manu, como é que você viu essa situação do Zadarius Smith, né? Qual foi a sua reação ao ver as notícias, e o que você acha dessa posição do Zadarius Smith na negociação? Olha, na hora, claro que deu aquele desânimo, poxa, poderia ter acontecido, não aconteceu mesmo. Mas, assim, eu entendo a posição do Ravens, eu entendo que querer pagar menos por um jogador que possa ajudar bastante é a característica, né, do que o DeCosta faz. Tanto que ele não procura muitos grandes nomes, assim. Busca aqueles que vão ser eficientes, mas não são aqueles que estão na boca do povo toda hora, né? O caso dos Zadarius foi um caso à parte, inclusive. Mas, assim, eu não fiquei tão chateada, né? Que eu vi muita gente ficando muito chateada porque ele... Por conta da posição dele, eu fico chateada por conta da posição dele, né? Que você fica muito mais querendo um dinheiro do que você pensando mesmo em querer crescer com aquele time, querer ser um bom jogador naquele time, né? Então, nesse ponto, realmente eu fico chateada, mas de não ter acontecido a contratação, fico um pouco, mas também eu confio muito no que o DeCosta pode trazer de bom pro Ravens por outras vias, né? Então, assim, pelo que ele fez, não gostei, né? Eu não concordo com isso, eu acho muito chato essa parte burocrática, assim, que buscam bastante dinheiro. Eu sei que eles têm total direito a isso, né? Eles estão se expondo a lesões toda hora, né?
Então, eu entendo, mas eu não concordo muito que exatamente isso que ele fez, de assim, dar no pé depois que já estava quase tudo feito. Não é muito legal, não é muito bem visto, né? Não foi muito bem visto, inclusive. Mas assim, espero que ele até faça uma temporada decente, né? Ele estava fazendo várias temporadas decentes. Seria muito bom no Ravens, porque a gente conhece bastante ele. Inclusive, o nosso novo coordenador defensivo, ele estava na vez que o Zadarius estava junto no time, né? Mas, assim, não aconteceu, no caso, né? E bola pra frente. Eu confio no que o Da Costa vai trazer de futuro, assim, porque realmente esse espaço a gente precisa ter uma resposta, né? Até pelo que vem trazendo bastante, não só a AFC North, mas a AFC como um todo está sendo bem forte, então acredito que que o Ravens precise melhorar bastante nesse aspecto. Pois é, assim, eu concordo com a Manu nesse sentido de que ficou esquisito a forma como o Zadarius conduziu a situação. Ele acertou, né? Ele deu a palavra dele de que ele tinha acertado, e aí não sei se ao ver algum outro contrato, como por exemplo do Von Miller, que foi mais ou menos ali na mesma época, ou se alguém mandou o zap, né, virou e falou, pô, cara, tu aceitou uma merreca e eu consigo te pagar mais. Não sei se foi alguma coisa nesse sentido, mas ficou esquisito pela forma como ele conduziu a situação, de ter aceitado o acordo, e aí de repente dá pra trás, falar, não, começar a fazer outras exigências, pedir coisas que ele não tinha pedido, aí pedir pra mudar o contrato completamente. Então ficou esquisito a forma como foi conduzida a situação. Eu vi até muita gente criticando o Da Costa, mas assim, eu queria que o Da Costa fizesse o quê? Ele fez uma oferta, o cara aceitou, porra, beleza, tudo certo, vamos assinar e tal, só faltam os exames, e aí do nada o cara começa a pedir um monte de outra coisa, querer mudar o acordo que ele já tinha assinado. Acho que o Da Costa fez o que ele tinha que fazer, ele até foi flexível no primeiro momento de aceitar algumas exigências, mas também não dá pra ficar na mão do jogador assim, só porque, pô, já tinha meio que anunciado, entre aspas, o acerto. O que você acha, Gê? Eu queria trazer mais um elemento para essa discussão, né? Que, se você olha o contrato do Zadarius com o Viking, ele não é um contrato muito, muito melhor do que o Ravens estava oferecendo, não. Tá? É um contrato que, na cara, ele é de 3 anos, 42 milhões, né, o que daria 14 milhões por ano. Só que se você pega ele na prática, é um contrato que nos 2 primeiros anos, ele vai receber 22 milhões por esses 2 primeiros anos, só que esses outros 20 milhões que faltam aí para completar o valor cheio do contrato, eles estão nesse terceiro ano, que podem ser simplesmente descartados pelo Vikings, né? No terceiro ano do contrato, o Vikings consegue cortar o Zadarius Smith, liberando 20 milhões na folha salarial, deixando um dead money de só 1,6 milhões. Então, assim, um movimento que é praticamente óbvio que vai ser feito, a não ser que o Zadarius esteja jogando no nível de All-Pro. Esse movimento vai ser feito. Então, pode anotar aí que antes do dia 19 de março de 2024, o Zadarius Smith já vai ter sido cortado pelo Minnesota Vikings. Pode botar no seu calendário. Assim, então, na prática, um contrato de 2 anos, 22 milhões, então 11 milhões por ano. O Ravens ofereceu um contrato que a base dele era cerca de pouco menos de 9 milhões por ano, com a possibilidade de subir para valores em torno de 12,5 milhões por ano, caso ele tivesse boa produtividade, né? Que aí era de 35, podendo chegar a 50 milhões no total. Então esses 15 milhões aí de extra, obviamente estava ligado a incentivos, né, no contrato. Então, assim, fica o ponto negativo, né, de toda a história, de toda essa discussão. Fica a parte chata de que eu acho que o Zadarius Smith faria a diferença para esse time, ajudaria bastante, diminuiria as necessidades que o Ravens tem nesse momento, mas agora o Ravens, na situação atual, tem cerca de 7 milhões para gastar ainda. Obviamente não se pode gastar tudo, porque ainda tem a classe de calouros para assinar, tem alguns recursos que precisam ser mantidos para situações
de necessidade durante a temporada também, mas o Ravens tem ainda algum dinheiro para gastar, deve dar para conseguir renovar com os jogadores, fazer algumas manipulações de contratos. É por isso até que o Ravens estava no mercado atrás, por exemplo, do Bobby Wagner. Até hoje, né, agora quinta-feira, quando a gente está gravando, foi quando ele fechou com o Rams, né? Aproveitando o gancho então, né, Jerry, que você acabou de nos dar, Bob Wagner, mais uma contratação que quase aconteceu. O Ravens é praticamente especialista nesse tipo de negociação, né? Teve a história de a gente quase trocar pelo DeAndre Hopkins, agora quase veio o Bob Wagner, teve a quase troca para pegar o Jalen Ramsey. E não só o Ravens, isso acontece bastante, né? A gente, por estar mais ligado ao time, tá sabendo sempre essas coisas. Mas o Ravens foi agressivo, tentou negociar, foi até o último minuto tentando pressionar, mas acredito que ser de Los Angeles, voltar para a cidade dele e jogar no time que é o atual campeão do Super Bowl tenha feito a diferença na decisão dele, né? Exato, eu acho que assim, não foi muito culpa do front office do Ravens de não ter insistido, porque eu vi vários lugares dizendo também que eles insistiram bastante, né? Então foi mais opção do Bob Wagner, e isso até estava comentando no grupo. Eu acho que quem não tem agente acaba demorando bastante, né, para fazer as contratações, justamente porque precisa ver vários detalhezinhos e tal. E várias outras questões. O agente, ele já vai direcionando a pessoa ao que ela precisa, realmente. Ele conhece bastante o que o jogador vai precisar, então ele já vai direcionando. Então, se não tem esse apoio, acaba que demora bastante, por isso que foi uma novela, né? Demorou muito para acontecer a negociação. Mas assim, essa foi, acho que uma das únicas negociações que eu não fiquei chateada dele ter ido pro Rams, né? É claro que com certeza seria um baita upgrade, assim, pro Ravens. O próprio Marlon falou, imagina se tivesse a defesa com o Bob e o Patrick Queen, como seria, né? E realmente seria uma baita defesa, mas assim, eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que não se iludiu. Acho que o Giba também estava falando bastante que desde que começou esses boatos, ele falava, não vai vir, né? Então acho que já ficou meio que com essa desilusão na cabeça, então não teve muito choque quando veio a notícia, mas assim, não precisa... que eu vi muita gente também dizendo, porque foi muito ruim as contratações do Ravens na Free Agency porque não pegou o Bob Wagner, né? Não é assim. Teve muitas outras contratações muito boas que foi elencado aqui no podcast. Então, assim, por conta de duas que não aconteceram, não significa que o time não vai ser bom com essas que aconteceram, essas 4 que aconteceram, né? Então, eu acredito que pra gente, como torcedor, não ficar muito chateado também com isso. Essas coisas acontecem, né? Vários times insistiram, inclusive, em jogadores que você pensa, nunca que alguém vai dar esse jogador, vai trocar por esse jogador, né? Então, assim, ter tentado é um alento pra gente, como se fosse, eles estão tentando, né? Então, eles sabem qual que é a dificuldade, sabem o que pode acontecer e tá procurando, né? Não significa que está tudo acabado. Eles estão procurando, eles sabem o que está acontecendo. Tem muito time que não sabe os próprios erros e continua insistindo nos próprios erros. Então, isso me deixa muito feliz nesse sentido, né, que a gente tem o Ravens tem um dos melhores general managers da liga, né? Sempre teve, desde sua fundação, teve 2, né? E os 2 são fantásticos, assim, em relação a todos os outros, eles são fantásticos. Então, não perder a confiança por conta de 2 movimentações que não aconteceram, continuar bola pra frente. Não tem que ficar pensando muito no que não aconteceu, mas no que realmente aconteceu, que foram boas contratações. De fato, não estava acreditando muito que ia acontecer a contratação do Bob Wagner, porque
sabia que o Ravens não seria um time que pagaria muito alto. Eu achei que o Rams também não tinha condição, mas aparentemente o teto salarial deles não existe. E eu, inicialmente, inclusive, era razoavelmente contra a contratação, porque eu sabia que ia ser um jogador caro, numa posição em que eu acho que não teria tanto impacto na defesa para essa temporada, e que, querendo ou não, a gente tem uma escolha de primeira rodada que mostrou alguma coisa na temporada passada. O Quinn ainda é incerto. Sim, o Quinn não é o Bob Wagner, acho que não vai ser em nenhum momento da carreira, a não ser que ele evolua demais, muito fora da curva, alguma coisa anormal aconteça, ele encontra o tênis do Jordan, sei lá, mas não acho que a contratação do Bob Wagner mudaria o patamar da defesa, então eu não queria no primeiro momento. Depois que passaram várias movimentações e eu vi que já não tinha muito mais coisa para acontecer, dentro de um valor decente eu aceitaria a contratação do Bob Wagner, mas não sei se ele mudaria completamente essa defesa. O que você acha dessa questão, gente? Então, o Bob Wagner, o que ele acrescentaria seria uma presença veterana, uma presença de experiência, uma capacidade incrível de ler jogadas. Tanto ele junto com o Luke Kuechly são os dois maiores linebackers dessa geração, né, dos últimos 10, 15 anos da NFL. Então, assim, é um jogador que é um futuro Hall da Fama, isso é inquestionável. Assim, o problema é que ele já tá mais velho. Então, assim, eu gostaria, eu não vejo problema no valor de 10 milhões num ano. O problema é que eu esperava que o Bob Wagner assinasse por um contrato mais curto, um contrato de 5 anos que ele fechou com o Rams, que eu pessoalmente acredito que na prática não vai ser um contrato de 5 anos, deve ser um contrato de 3, mas assim, se o Ravens fechasse com ele um contrato de uns 3 anos, de 24 a 30 milhões no total, eu acharia uma ótima contratação, porque eu acredito que ele teria muito a agregar em termos de ajudar a evolução do Patrick Quinn, em termos de ajudar a defesa a ser chamada, liderança dentro do campo, liderança fora do campo, e pelo desempenho dele, né, que assim, por mais que ele esteja já ficando mais velho, a mobilidade lateral não é mais a mesma, ele não tem mais a mesma velocidade, ele é um jogador que ainda atua em um bom nível, então ele com certeza agregaria dentro do campo em termos de jogador mesmo, né, não apenas só pela presença, pela liderança, mas também pelo pacote técnico. E o que a Manu falou ali sobre não ficar preocupado com nomes que não vieram, acho isso perfeito, porque no fim das contas o que importa é quem tá ali, né? A gente vai torcer por quem o Ravens contratou. E eu não acho que a gente pode jamais julgar o DeCosta por ser um cara passivo, que não tenta. Eu acho que, assim, ele é um cara que ele impõe o limite que ele pode chegar a cada contratação, para cada possível negociação. E nisso ele guia as discussões com os agentes, as discussões com os jogadores que ele quer contratar. Então, ele chega num determinado ponto e ele fala, essa aqui é a oferta que eu posso fazer. Se o cara quiser aceitar uma oferta e vai pagar mais pra ele em outro lugar, é o direito dele, o cara vai fazer isso. Foi o que aconteceu agora com o Bob Wagner, foi o que aconteceu com o Zadarius Smith, é o que vai acontecer com muitos outros jogadores ainda. Essa é a natureza da liga, não tem o que mudar, sabe? Faz parte, é um mercado de trabalho, como outro qualquer, né? Se você está trabalhando numa empresa, você recebe um contrato que te paga muito mais em outro lugar, você vai sair da empresa que você está, né? É assim que funciona, isso é capitalismo, né? Então, isso é assim que segue o jogo na NFL, segue o jogo no mundo normal, se eu puder dizer assim. E assim, eu vejo o DeCosta como um cara que ele não poupa esforço para tentar encontrar formas de melhorar o time. Só que ele faz isso de uma forma que ele não tenta prejudicar o futuro, né, a longevidade do elenco. Então ele não é um cara que vai trocar escolhas de draft de 3 anos no futuro, ele não é um cara que a gente nunca vai enxergar fazendo uma filosofia de montagem de elenco que nem o Rams fez nesses últimos anos, e parece que está virando meio que moda nessas próximas temporadas. O Ravens vai manter a filosofia de a gente vai pagar os jogadores que nós temos, nós vamos escolher bons jogadores, vamos selecionar bons jogadores, vamos ter um departamento de scout muito forte, vamos encontrar valores no draft e vamos focar em manter escolhas compensatórias, em ganhar escolhas compensatórias e usar elas durante o draft para suprir saídas do time. E é nesse grande ciclo que o elenco vai se formar. O que me pareceu dessa off-season é que ele se mostrou mais propenso a buscar os grandes nomes, né? Foi o caso do Marcus Williams, que ele conseguiu,
E é o caso, por exemplo, do Bob Wagner e do Zadarius Smith, que no caso ele não conseguiu, mas ele estava lá na negociação, ele estava lá buscando, ele estava oferecendo contrato, e ele chegou perto, mal ou bem ele chegou perto dos dois, porque todos os relatos que se dão a respeito da contratação, das negociações do Bob Wagner, é que estava entre o Ravens e o Rams. E do Zadarius ele chegou a aceitar um contrato, né, antes de dar para trás. Então, assim, eu não posso botar nenhuma crítica nesse sentido pro trabalho do DeCosta até agora como GM. Eu acho que ele tá fazendo uma off-season muito forte até agora. Ver o que ele vai fazer, como que ele vai atacar as necessidades que faltam no draft, como que ele vai manipular as escolhas que a gente tem e se ele ainda vai tentar algum grande movimento. E assim como o Bob Wagner, a gente tem um jogador também que não tem empresário e que vem gerando um buzz nas últimas semanas, há mais tempo, né? Mas a questão da renovação do Lamar Jackson, acho que é um assunto que tá gerando um alvoroço, porque começou a especular-se que ele não queria ficar em Baltimore, que ele estava enrolando por causa disso. Ele foi nas redes sociais, postou que não tem nada disso, que ele adora Baltimore, que ele quer ficar e que é pra parar de tentar ler a mente dele. Essa semana, o dono do Ravens, Steve Biscioff, deu uma entrevista e falou que ele acredita que o Lamar não se sente merecedor de um contrato justamente por ser obcecado por ganhar um Super Bowl. Ele fala isso desde o draft, né? A entrevista dele com o Deion Sanders logo depois de ser draftado pelo Ravens na escolha 32, a primeira coisa que ele falou foi: eles podem confiar que eles vão ter um Super Bowl de mim. Então ele é obcecado por ganhar um título. E segundo o Biscuit, não são palavras dele, não minhas, o Lamar talvez não se sinta merecedor de um contrato de elite na NFL ainda, porque ele ainda não conseguiu o título. Então essa questão do contrato do Lamar vem se desenrolando, na verdade não se desenrolando, né, porque não temos novidades. O DeCosta já falou que tá esperando o momento do Lamar, quando ele se sentir confortável, quando ele tiver afim, ele vai entrar em contato para eles sentarem e discutirem essa renovação. Mas, por enquanto, não teremos um contrato longo pro Lamar. E o que você acha que vai acontecer daqui pra frente, Gélio? Como é que você vê essa situação? Assim, não só o Bishop, né, falou nessa semana, o DeCosta falou quando ele tava na coletiva de imprensa dele no Combine, falou sobre isso, o Harbaugh falou sobre isso também na entrevista coletiva que ele deu nessa reunião anual dos donos, além do Bishop ter falado também nessa reunião para a imprensa de Baltimore especificamente. Todos eles bateram nessa tecla, né? O Ravens procura o Lamar, o Ravens botou uma oferta da mesa e o Lamar que está segurando, né? Eu acho que tem a ver com o fato de que o Lamar quer focar em treinar, ele quer focar em vencer, e ele não está muito preocupado em fazer os movimentos para assinar um contrato se ele está sob contrato ainda. Eu acho que, assim, os dois lados estão nos direitos deles, então, segue em frente. O Ravens fez o possível, também não dá para chegar no Lamar, botar uma arma na cabeça dele e falar, você vai assinar esse contrato ou você vai embora agora. Não existe isso, ainda mais com um jogador tão importante quanto ele. Então, nesse momento, o Ravens está refém do excesso de paciência que o Lamar tem para essas negociações, né? E, assim, dependendo de como o ano 2022 correr, né, esse valor do Lamar pode subir exponencialmente ou ele pode ficar mais baixo e ele pode se prejudicar nessa espera. Então, assim, é um jogo arriscado para os dois lados, né? Eu diria que mais pro lado do jogador, sim. Mas, assim, o DeCosta, o front office como um todo, fez a parte dele, né? Entrou em contato, botou a oferta na mesa, esteve à disposição para discutir e, em momento algum, pressionou em excesso o jogador a ponto de deixar o jogador desconfortável. É essa a impressão que passa todas as declarações, tudo que tem sido dito por trás dessa negociação. Então, ele não vai renovar o contrato, isso já parece certo, né? Não acredito que tenha uma reviravolta nessa situação. Então, é esperar a próxima off-season, que vai ser o drama, né? Vai ser o grande contrato da próxima off-season como um todo. Então, aguardar as cenas do próximo capítulo, não tem muito o que fazer. Pois a renovação do Lamar nesse momento poderia abrir um pouco mais de espaço no teto salarial do Ravens para fazer algumas negociações, poderia dar uma tranquilidade para a franquia pensando no longo prazo. Mas ele está fazendo uma aposta também na qualidade dele, de jogar bem e ganhar um novo contrato.
Eu vi em rede social gente dizendo que o Lamar está sendo egoísta, porque ele está pensando no contrato dele, no futuro dele, no salário que ele vai receber quando ele acertar a renovação lá na frente, em vez de pensar no time, no agora, renovar para abrir um espaço para reforçar o time. Manu, o que você acha sobre isso? O Lamar está sendo egoísta ou ele está sendo paciente? Acho que ele tá sendo mais paciente mesmo. É que nem o Jerry falou agora há pouco. Se você... Coloque-se no mesmo lugar. Se você tivesse num emprego que você gosta e tal, mas te oferecesse você gostaria de ter um outro salário. Óbvio, você vai querer ter um salário maior, né? Então, assim, pensar em dinheiro é bom pensar em dinheiro. Ele não tá sendo egoísta nesse sentido, né? E ele merece o salário que ele for merecer. Até porque, assim, se o Deshaun Watson assinou um contrato de uma média de 46 milhões por ano, então ele merece uma coisa bem maior do que isso, porque ele já fez muito mais coisas do que o Deshaun. Então, assim, eu também acho que não vai vir a renovação esse ano. Eu não acho que ele está sendo egoísta, né? Eu acredito que ele tem entendimento do que pode acontecer, do que está acontecendo, tanto que ele é um baita de um jogador, assim, amigável com o restante do time, né? Tanto que as pessoas querem jogar com ele. E ele tem consciência disso e ele aprecia bastante isso, né? Então, assim, tanto que ele defendeu bastante o Marquise Brown esses dias também no Twitter. Então, que estavam dizendo que ele deveria ir pro Chiefs, alguma coisa assim, e ele disse, não, vai ficar aqui e pronto, né? Ele quer jogar com o time com o Baltimore, e ele quer ficar com o time que ele gosta, né? Eu não acho que é ser egoísta ele querer um salário melhor por conta disso, e, assim, tá na razão dele esperar ganhar um Super Bowl para poder renovar o contrato. Tá na razão dele, né? É o que eu comentei também, assim, são partes de negócios. Você vai querer mais dinheiro por N motivos, né? Então, se a liga é formada por isso, não só a liga, várias coisas aqui são mais relacionadas a dinheiro, ele vai buscar isso. Ele não tá errado nisso, né? A gente vive nisso. E esperar que ano que vem o Ravens consiga ganhar um Super Bowl, e isso vai impactar bastante também no salário dele. Se ele não ganhar Super Bowl, que o Lamar tenha uma boa temporada que possa também fazer com que ele se sinta merecedor, né? Porque ele tem muita dessa cobrança. E eu acho que isso prejudica muito, não no desempenho dele, mas no psicológico próprio dele, né? Então, essa vitória seria um alívio gigantesco para todo mundo. E eu acredito que não vai ser um jogador que vai ganhar um Super Bowl e pronto, já fiz minha parte, não vou fazer mais nada, né? Vai ser um cara que realmente vai querer competir bastante. Então, esperar pra ver. A gente tem que ter a mesma paciência do Lamar agora, nesse momento. Pois não adianta, vai ter que ser paciente e assim, eu acho que não dá pra falar em egoísmo, até porque ele tá fazendo uma aposta, né? Ele tá botando na mesa, se ele não tiver um bom desempenho nessa temporada, por exemplo, ele vai perder dinheiro. Se ele renovasse agora, ele ganharia seus 50 milhões por ano, mais ou menos, ali, que é a casa do que os grandes quarterbacks estão assinando. Entre os 45 do Mahomes, enfim, por ali. Se ele tiver uma temporada ruim, talvez ele não consiga chegar nesse patamar. Então, acho que ele tá fazendo uma aposta em si. Tá mostrando confiança no próprio talento dele também. Eu quero fazer uma pergunta pra vocês, pra gente amarrar e depois falar só sobre quem ainda pode renovar o contrato, quem pode voltar e continuar na franquia. Mas, como a gente já citou aqui, o Ravens tem cerca de 7 milhões no teto salarial, ainda tem alguns movimentos que pode fazer para clarear
para abrir mais espaço, né, para aumentar essa margem de negociação. E eu quero, até para entrar nessa questão das renovações, eu quero saber qual seria a abordagem que vocês acham mais correta do Ravens fazer. Ser agressivo, tentar uma troca por um jogador que vá mudar o patamar da defesa, por exemplo, ou do ataque, enfim, que vocês acharem que deve ser feito. Tentar investir essa grana num cara que vai ser uma estrela, mesmo que tenha que gastar um pouco de capital de draft, ou buscar renovações pontuais, trazer, por exemplo, Justin Houston, Calais Campbell e mais um jogador para compor o elenco. Pode começar, Gelli, já que você está mais tempo sem falar. Pô, imagina essa defesa com mais um cornerback de elite. E aí, como é que fica? Eu palpite, cara, assim, o que eu acho é que, no fim das contas, o que vai acontecer é a abordagem mais conservadora. Tá? Eu acho que o Ravens vai tentar não gastar muito. Eu acho que o objetivo do DeCosta é sempre usar as escolhas de draft dele. O que eu acho que ele pode fazer é ser agressivo no draft, que eu pessoalmente não acho bom em termos de trocar para cima no draft, mas eu acho que isso é mais plausível de acontecer do que qualquer outra opção. Não acho que existe muita gente disponível no mercado de trocas, aí teria que parar, olhar e analisar, mas na minha cabeça não vem nenhum jogador que está claramente ali disponível que seria o encaixe perfeito pro Ravens nesse momento. Então, assim, eu acho que é aguardar o draft e fortalecer algumas posições com opções, né? Então, por exemplo, o pass rush, eu acho que tem que trazer alguém ainda, antes do draft, porque ter só o Tyus Bowser e o Odafe de nomes veteranos, e aí você contar com David Hayes e Jalen Ferguson, eu tô sentindo que eu tô esquecendo alguém. Mas, assim, contar com esses nomes, sendo que o Odafe e o Tyus Bowser tiveram cirurgias durante a off-season, né? O Bowser uma séria, ou nem tanto. O Bowser deve perder o começo da temporada, inclusive, né? Ele rompeu o de Aquiles na última semana, então a chance dele perder o começo da temporada é bem razoável. Exatamente. Então, são caras que, por mais que a gente ache que são bons jogadores, que a gente confie que podem ter bons desempenhos, a gente não quer que eles sejam a opção primária nesse momento, a gente quer que exista uma opção veterana no elenco, no vestiário, e que ajude na rotação e que não torne essa necessidade tão gritante que force o Ravens a draftar, por exemplo, um jogador acima da necessidade dele no draft. Então, forçar essa necessidade é algo que deve ser evitado a qualquer custo, principalmente para um time que trabalha com a filosofia do melhor jogador disponível sempre. Então, eu vejo nessa linha. Eu preferiria renovações pontuais e mais baratas do que e completar o elenco do que fazer um grande movimento, porque nesse momento eu não consigo enxergar qual seria esse grande movimento, mas obviamente eu posso ser surpreendido e minha opinião mudar nesse sentido. Vai que, o Aaron Donald fica disponível, o Ravens troca por ele. Obviamente eu vou querer o Aaron Donald, obviamente. Sim, claro que eu tô fazendo um cenário exagerado que é irreal, mas eu tô querendo dizer que, assim, se aparecer um nome disponível e interessante que possa agregar ao time e elevar o patamar do time, eu acho que o DeCosta está aí disponível e aberto para fazer esse tipo de movimento. Porque assim, eu acho que ninguém esperava que Davante Adams, acho que principalmente o Tyreek Hill, ninguém esperava que ele fosse ser trocado nesse momento. Eu acho que o Davante Adams já estava aquela negociação arrastada de renovação, ele pedindo um salário muito alto e tal. O Tyreek Hill foi uma coisa que correu muito rápido, né? Assim, do nada, começou a espalhar que ele queria não sei quantos milhões para renovar, né? E 2 dias depois ele estava trocado pro Dolphins. Então, tudo pode acontecer. Então, Manu, qual você acha que deveria ser a abordagem do Ravens nesse sentido? Eu também concordo com o Gelli. Eu acho que tentar renovar com alguns jogadores que já estavam no elenco também seria uma proposta muito boa, porque, assim, as trocas, você citou a do Davante Adams, e acho que do Tyreek Hill também aconteceu a mesma coisa, não envolveram muito jogadores, né? Porque eu tava pensando, troca de jogador por jogador, porque eu tava pensando que jogador que poderia ir como uma troca, e eu não consigo ver nenhum. Não sei se porque eu sou muito protecionista com os jogadores, que eu gosto bastante deles, ou se realmente, assim, seria uma grande falta pro Ravens se tirasse um desses jogadores, né? Porque o Ravens, ele acumula bastante talento, ao meu ver, pelo menos.
Então, se tirasse um deles, seria muito difícil de repor, né? Ou seja, mesmo com troca, seria muito difícil de repor. E eu acho que as escolhas que a gente tem no draft não são muito altas, assim. Tipo, não seria um negócio tão atrativo como seria para quem tá no top 10 do draft, né? Então, eu não acho que existiria uma oportunidade de troca nesse sentido, né? Buscar um jogador muito atrativo. Eu concordo com o Gélio. Se eu tivesse um Donald livre aí, eu não ia recusar, né? Mas assim, duvido muito que aconteça uma coisa dessas. O Aaron Donald à disposição pode trocar até o CT por ele, se quiser ficar à Só não troca o Lamar, mas o de resto pode trocar qualquer um. E assim, é isso, não sei. Eu sou muito de não gostar de all-in, né? Não gosto muito dessa... Eu vi muita gente falando, porque o Rams fez isso e deu certo, não sei o quê, mas eu eu sou contra. Porque eu acho que eu prefiro ter um time que é dominante por vários anos do que um time que é dominante por um ano e pronto, e vai ficar na mesmice por bastante tempo. Então, por esse motivo, eu acredito que renovar seria uma boa opção. Né? Tanto que eu tava até um pouco preocupado com a renovação do Marcus Peters, mas acho que pra essa temporada não precisa, acho que é só pra próxima que ele é free agency, né? Free agency, então... Isso. É isso. Então, assim, essa era uma das minhas preocupações, mas se não é pra esse ano, então tudo bem, né? Mas fora isso, assim, acredito que Justin Houston, se desse pra trazer o Calais, mas eu acho que ele também tá um pouco receoso, alguma coisa assim. Mas esses dois seriam dois jogadores que eu gostaria muito que ficassem no Ravens, né? Fora isso, buscar no draft o melhor talento possível, né? Que não seja um valor muito alto também. Tá aproveitando para falar sobre as possíveis renovações, como a Manu já citou, Justin Houston e Calais Campbell são dois jogadores importantes que foram titulares ano passado, né? Houston foi titular como pass rusher, o Calais Campbell foi talvez o jogador mais regular da defesa do Ravens ao longo da temporada, mesmo tendo perdido um outro jogo ali por lesão. Acho que ele foi que jogou em mais alto nível, na real, né? Não regular, porque dá pra ser regular sendo ruim também, como por exemplo o Kevin Seymour. Mas acho que foi o melhor jogador da defesa do Ravens na última temporada foi o Calais Campbell ao longo de todo o ano, e ainda tá no mercado, não acertou nem renovação com o Ravens, nem com nenhum outro time, talvez seja o principal nome que a torcida pede, mas eu particularmente tenho um jogador que eu quero muito que renove, que já tá me incomodando essa demora, que é o Josh Bynes. Acho que é muito importante ter ele junto com o Quinn joga melhor quando ele tá em campo, até porque o próprio LJ Fort também não renovou, que foi outro jogador que ajudou bastante o Quinn na época que estava saudável. Então eu gostaria muito que o Bynes renovasse esse contrato logo para me dar sossego de ter a confiança de que o Quinn vai jogar bem desde o começo da temporada. Porque no ano passado, sem ter o Fort machucado e sem o Bynes, que não tinha chegado ainda, o Quinn fez um começo de temporada muito ruim. E depois que o Bynes chegou, ele evoluiu bastante. Acho que é um dos nomes, assim, daqueles que voam por baixo do radar, que mais tem me chamado a atenção, que eu queria muito que renovasse. O que você acha, Jair? Eu acho que ele só não renovou o contrato ainda porque o Ravens estava indo atrás do Bobby Wagner. Se você consegue a contratação do Bobby Wagner, você não tem necessidade de pagar pelo Josh Bynes. Porque no fim das contas eles vão ocupar a mesma posição, a mesma função no elenco, em todos os sentidos, com exceção de que o Bob Wagner é muito melhor do que o Josh Bynes. Então, assim... Será mesmo? Fica o questionamento, interrogação. Assim, o Josh Bynes é um cara que nesse momento é uma renovação que é simples de fazer, porque ele vai voltar para um contrato mínimo, não existe nenhuma discussão disso, ele não vai assinar por lugar nenhum por mais do que o mínimo. Então o Ravens vai renovar com ele se o Ravens tiver vontade, se ele tiver vontade de voltar. Não tem muita discussão. Acho que estava mais nesse compasso de espera. Agora essa renovação deve aparecer aí um contrato de 1 ano, pelo mínimo, e acaba não impactando tanto no salário cap. Já as outras opções, que são as também mais faladas,
né, que são essas três mesmo, cara. Não acho que não tem como fugir muito dessas três opções, que são o Calais Campbell e o Justin Houston. Eu acho que o Houston, nesse momento, é mais necessidade do time, e o Campbell é um jogador melhor nesse instante do tempo, e também um pouco uma posição de necessidade. Se conseguir renovar com os dois, ótimo. A minha grande preocupação aqui é que eu não imagino nenhum deles assinando por um contrato maior do que 1 ano. Principalmente o Campbell. E considerando que o Ravens tem só 7 milhões, né, quando você tem um contrato de 1 ano, obviamente o impacto é todo no primeiro ano. Não tem como diluir isso em vários anos, a não ser que você adicione void years, né, no contrato. E que não é nem um pouco o modo de operar do Ravens ao fazer contratos. Então isso eu já boto praticamente como carta fora do baralho. Por isso que eu acho que pode existir alguma dificuldade de renovar com todos esses nomes, justamente porque todos os impactos deles na escolha salarial cairiam para esse ano e o Ravens não tem muito espaço ainda para manobrar esse ano. O que poderia acontecer seria alguma renovação ou reestruturação de contrato de algum jogador que esteja aí disponível. Ronnie Stanley, Marlon Humphrey, uma renovação com o Marcus Peters, que para mim seria o movimento ideal, ou então também uma reestruturação do contrato do Chuck Clark, ou até alguns cortes, né, que são possíveis, tipo o Miles Boykin, o Ben Powers, são opções de corte. O Boykin eu cortaria fácil, sabe? O cara que eu não vejo por que manter por 2 milhões, que é o que ele vai receber, você consegue liberar esse dinheiro todo. Então é um contrato muito fácil de se livrar. É um jogador que não agrega, não faz parte dos planos, eu não imagino. O máximo que ele poderia contribuir seria nos especialistas. E, para ter um wide receiver recebendo 2 milhões para contribuir como especialista, você escolhe o mais barato no draft. Então, eu acho que a melhor opção ou renovar com o Marcus Peters ou cortar um desses caras e aí renovar com o Campbell, com o Houston e com o Bynes. Para mim, é o caminho que o Ravens vai tentar seguir, pelo menos nesse momento. Manu, algum outro jogador que você gostaria de renovar? Porque, assim, para mim, uma das grandes preocupações nesse momento é a secundária também. Acho que, principalmente indo diretamente aos cornerbacks, nós temos o Marcus Peters e o Marlon Humphrey voltando de lesões graves. A gente não vai ter Chris Westry, não vai ter Khalil Dorsey, não vai ter Jimmy Smith, todos já sem contrato, né, até o momento. Jimmy Smith a gente não sabe se vai aposentar ou não, se vai continuar jogando, ele não deu certeza, disse que ia pensar. Então, se não tiver Peters ou Humphrey, a opção número 1 é o Kevin Seymour. Então, assim, me gera uma certa agonia em pensar nesse cenário. Uma leve úlcera. Talvez um princípio de AVC. Então, Manu, algum outro jogador que vem à mente que você gostaria que renovasse o contrato? Acho que o único, acho que até foi comentado do LJ Fort, que eu acho que ele, quando ele fazia duplinha assim com o Tyrese Bowser, eles jogavam super bem, né? Eles faziam uma dupla super boa, assim. Então, acredito que ele seria um nome que eu gostaria de ter por mais tempo no Ravens, mas, assim, fora eles, não lembro de muitos outros nomes que poderiam renovar. Acho que é mais isso que a gente comentou mesmo. É um jogador que eu achei que fosse ter algum mercado, não achei que ele fosse estar entre os mais caros, não, mas eu achei que o Deshaun Elliott ia conseguir um time para pelo menos brigar para ser titular, né? Não tá desempregado até agora, achei curioso. O Anthony Everett a gente já sabia que ia conseguir um time pra ser titular, mas o Deshaun Elliott ainda desempregado chama atenção. Tudo bem que ele teve mais uma lesão, né? Ele tava vindo de lesão, então preocupante, mas achei que ele fosse ter algum mercado. Então é isso, né, meus amigos? Já nos estendemos bastante, falamos todos os detalhes dessa free agency. Se acontecer mais alguma coisa, se essas renovações saírem, se o Ravens fizer uma troca bombástica pelo Aaron Donald, como o GL gostaria que acontecesse, ou alguma coisa assim, voltamos
para mais um episódio da Casa do Corvo para falar sobre isso, mas também vamos falar sobre o draft no futuro, vamos voltar com tudo nessa off-season do Ravens para nos preparar para a próxima temporada, que se tudo der certo vai terminar com o título do Baltimore Ravens. João Gabriel Gelli, muito obrigado pela presença na Casa do Corvo. Muito obrigado, Gibi. Eu vou aproveitar aqui para fazer um jabá para quem ainda está aí escutando. Nesse próximo sábado, então provavelmente quando esse podcast sair já vai ter passado, ou vai estar nesse dia. Sábado, dia 2 de abril, lança o guia do Draft on the Clock, 200 prospectos analisados, participação de toda a equipe lá do On the Clock, incluindo a minha participação. Então, por favor, vem conferir. Já vai estar tarde, então eu não posso advogar para que vocês comprem logo a tempo de pegar a pré-venda, ainda disponível, mas, por favor, confiram o trabalho. Quem quiser contribuir e comprar o guia, 200 prospectos analisados, característica, no detalhe, trabalho que você não encontra em nenhum outro lugar aqui no Brasil e em poucos lugares lá fora com essa qualidade. Então, fica aí o recado, o pedido, o convite, então confiram aí, por favor. Manu Cardoso, muito obrigado pela participação em mais um episódio da Casa do Corvo. Obrigada eu por confiar em ficar falando aqui no podcast também. Aqui a conversa é sempre muito boa, então obrigada pela participação dos dois. E já que o Gelli falou um pouco do jabá dele, só vou comentar que também estou participando do O's News, que é sobre o outro time de Baltimore, o Baltimore Orioles. Se vocês gostam de beisebol e quiserem dar uma passadinha por lá, é só procurar no Fambonanet mesmo por O's News. Agora vai começar a temporada dia 8 de abril pro Orioles, então a gente vai tentar fazer um programinha bacana também para isso. Com o nosso amigo Vitor. Ele mesmo. Inclusive campeão mundial do Twitter. Exatamente. Ele ganhou agora o March Madness, né, que é com todos os que tinham ali disponíveis, os perfis de Twitter que falam de Orioles pelo mundo inteiro. Ele foi o primeiro brasileiro, o primeiro não estadunidense a ganhar o título, que não vale nada, mas a gente ergueu um banner sim no Twitter dele. Então, valeu quem que tava ajudando a votar também. Eu sei que enche o saco, mas é uma coisa bacana, assim, realmente é bem bacana ter esse reconhecimento. Vale sim, vale a moral de ganhar dos americanos. Né? Ah, sim. O feito épico, heróico. Sim. Histórico, eu diria. Então, gente, muito obrigado. Já nos estendemos aqui bastante. Até a próxima. Esperamos vocês ao longo de toda a off-season e ao longo dessa temporada. Um forte abraço.